Gente, a gente continua naquela psicografia, né? Como vocês bem sabem. E a aula de hoje se chama Agora. Um pensamento mal desenvolvido forma a chamada perturbação mental. O desconhecimento do código, da palavra ou da simbologia causa medo. Pensem na palavra Exu. Quantos de vocês associam Exu ao diabo? Na religião africana, não existe um espírito que corresponda ao diabo, que é da religião católica. Exu, em Yorubá, significa esfera, movimento. Na verdade, ele faz a comunicação entre o plano terrestre e o plano espiritual. Mas aí vem a massa e codifica erroneamente e propaga isso aos quatro ventos. E aí aquelas mentiras que se tornam verdade na cabeça das pessoas. Mas a aula não é sobre Exu, né? E sim sobre o pensamento perturbado. O pensamento perturbado é abstrato e que gera medo, é muitas vezes aquilo que a gente não conhece, é aquilo que a gente não sabe e não tem uma definição. Então, a partir do momento que eu não consigo codificar esse pensamento, ele se torna, muitas vezes, monstruoso na nossa cabeça, porque ele não tem a referência. Então, a importância de ler, de estudar, quando a gente fala estudar, gente, é ler, é reler apostilas, é ir atrás da informação, né? Para que o seu subconsciente passe a ter o conhecimento, para que quando a palavra seja dita ou a situação vivida, você tenha uma referência para ser codificado. Quando a gente não cria essas referências, fatalmente a gente fica perturbado, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu expresso? Como é que eu vou atrás de ter uma reação condizente com aquela situação que eu estou vivendo? E a não codificação faz com que a gente se amedronte. E quando a gente tem medo, a gente gera a energia negativa. Quando a gente está perturbado, né, de ideias, a gente gera a energia negativa do pensamento. A gente tem o livre-arbítrio de escolher exatamente 50% ou positivo ou negativo. Quando você tem codificações, você pode emanar algo positivo naquele pensamento. Quando você não tem e o medo vem, a gente se acovarda, a gente se fecha, a gente se amedronta perante essa situação. Todo esse desconhecimento causa medo. Não existe perturbação maior que a ignorância humana. Vocês acreditam em qualquer coisa e não buscam conhecer nada. Vão só repetindo o que alguns poucos falaram e se satisfazem com isso. Aí são duas coisas, né? O comodismo, de esperar e aceitar o que vem de fora para dentro, né? Em vez de procurar o próprio conhecimento. E a perturbação que você falou antes Não existe perturbação maior que a ignorância. A ignorância que eu queria falar. A ignorância aqui, né, ela está fazendo uma referência à falta de conhecimento, né, e não o pejorativo da palavra. Então nós somos ignorantes quando nós não temos conhecimento suficiente para lidar com uma situação ou com uma palavra. E julgamos, né? E aí automaticamente, até por defesa, julgamos. Enquanto isso, as formas positivas vão fazendo parte da vida de pequenos grupos de pensadores que vão conseguindo equacionar o pensamento e chegar às conclusões do que é fantasia e do que é realidade. Então nós somos um grupo... Nós somos um pequeno grupo de pensadores? Nós somos um pequeno grupo de pensadores. Adorei isso. Eu acho que isso é um pouco do que a gente faz às segundas-feiras. Veja, né? Bem. A oportunidade de ler uma psicografia, de interpretar e refletir sobre ela, nos faz pensadores.
né? Nos faz sair da massa, né? Não aceitar unicamente como vem do externo para o interno, porque cada um está num estado de consciência diferente, e a tolerância entre nós mesmos faz com que busquemos cada vez mais informações e conhecimento para ir adquirindo e se melhorando, né? Então eu tenho que respeitar e ter tolerância com todas as pessoas que estão ao meu redor, mesmo aqueles que estão procurando esse conhecimento, e ajudá-los, né? E eu acho que isso é um pouco do que o grupo como um todo faz essa segunda-feira. Nós temos aqui quase 40 pessoas, né? Escutando uma psicografia, refletindo sobre essas palavras, e cada um vai absorver um pedacinho dela. Naquele momento, alguma coisa dessa psicografia inteira que nós vamos ler, uma frase, uma palavra, um parágrafo, vai fazer um sentido diferente para mim. E é isso que eu vou absorver e vou trabalhar naquela semana. E de posse dessas informações valiosas, estes pequenos grupos vão criando orações e mais orações e mantras em cima daquele código positivo ancestral. Assim é que se sai da massa, conhecendo, buscando, se aprimorando e não apenas repetindo como papagaio. E aí a ancestralidade traz o quê? O conhecimento inicial. Nós somos ponto de início para as próximas gerações desse legado que nós estamos fazendo quando gravamos essa aula e deixamos à disposição de pessoas. Por quantos e quantos anos esse material estará disponível para que qualquer pessoa reflita, né? A gente tem um desejo de compartilhar esse conhecimento, né, que nós discutimos enquanto grupo, né? E isso vai passar, né? A gente vê aqui pessoas mais novas, né, filhos que assistem junto com as mães, né? Tem aqui a Catarina, por exemplo, com diferença de idade de todos nós, e é um orgulho poder passar esse conhecimento para esses adolescentes que vão carregar isso para frente. Isso vai se tornando a ancestralidade, vai trazendo um novo conhecimento, uma nova forma de pensar e de agir. Muito legal isso. Você não pode ser engenheiro sem antes ter passado por intensos estudos. Por que então vocês acham que conseguem ser seres humanos sem antes ter conhecimento? Tem que haver a descodificação do viver para você descobrir o que é viver. É isso. Veja bem. Esse viver, né, é uma palavra tão curtinha, mas de uma grandiosidade imensa, né? A gente o faz todos os dias, mas às vezes tem que parar e refletir. Como eu estou vivendo? Será que essa vivência que eu estou tendo no dia de hoje é a que eu procuro, é a que eu gosto, é a que me faz evoluir, né? Então é interessante pensar e refletir sobre como eu estou vivendo. O que eu tenho feito de melhor para a minha vida? A convivência, mesmo aqui durante a pandemia, né? Quantas surpresas você teve, quantos redescobrimentos você teve, né? Quantas habilidades novas você desenvolveu, quantos olhares você teve internamente para os seus sentimentos e os seus valores. Eu acho que muita gente andou revisitando os seus valores. Eu vejo isso muito latente nas conversas que eu tenho tido com diversas pessoas. Pessoas que pensavam de uma forma e hoje já começam a expressar coisas diferentes, né? Então isso é importante, isso é viver. E o viver tem que estar acompanhado, não de estar na massa de mais um dia, né? Ele tem a raiz é o conhecimento, né? Começando por nós mesmos. O quanto é importante nos conhecer e quanto nós somos misteriosos para nós mesmos.
Acho que vale essa reflexão. Essa aula está muito profunda. Como todas as formas de representação existem, as palavras não são só palavras. Emocionalmente, as palavras também têm vida. Sentimentalmente, representam a pessoa que falou. Isso é um perigo, né? Se as palavras representam as pessoas que a falaram, é um perigo. A gente tem que pensar bem antes de falar, porque afinal elas nos representam. Mas é importante perceber nisso também, né? A palavra é energia, é ação, né? Ela tem a lei kármica da ida e da volta, do bumerangue, né? Ela é um sentimento, ou encapada dentro de um sentimento, né? A energia criada, você pensa, gerou essa palavra, o que reveste ela? O sentimento e o peso que você dá naquele momento da sua fala à palavra, ao significativo daquela palavra, né? E por isso é tão importante a gente prestar atenção no que a gente fala, porque até a intensidade de voz, ou a entonação da voz que eu dou a uma palavra, ela muda o seu contexto inteiro. Então, o quanto é importante perceber como é que eu vou transmitir isso para cada uma das pessoas que estão me escutando naquele momento. E no dia a dia, na conversa, né, com o amigo, com o parente, tudo é intensidade, tudo é vivo, tudo é energia. A gente tem que se acostumar mais com isso. A gente tem que perceber que nada é em vão. Não existe o acaso, não existe como é que a gente fala? Não é o acaso, é a coincidência. Vamos parar com isso, a gente já sabe que não existe. As coisas estão ali, nas frequências que elas têm que estar. Aquilo que eu emanei, aquilo que eu me preparei, aquilo que eu pedi ao universo. Né? Que coincidência? Não foi coincidência. Você está recebendo de volta aquilo que você pediu. Você emanou essa frequência, você emanou esse pensamento, essa energia para o universo e ele te devolveu. Então, por isso que as entidades dizem que nós somos os únicos responsáveis pelas palavras que a gente pronuncia e pela energia que eu sou gerando. Porque ninguém pode gerar energia no meu lugar. Então a frequência que eu emano é responsabilidade minha. Então é importante acabar com esses miticismos do acaso, da coincidência, né? E dar valor ao que eu gero, ao que eu penso, aquilo que eu pronuncio, aquilo que eu emano. É o pacotinho que o pai fala, é o pensamento que é frequência e o sentimento que é o pacotinho. Tem que estar coeso, tem que ir para o universo para fazer o efeito bumerangue e me trazer as probabilidades, as milhões de possibilidades que o universo tem a me oferecer, né? E aí casa com o seu celular está aqui com a frase do seu celular da abundância, que é o que é meu vem com facilidade. O que é meu chega a mim com facilidade. Né? O que é meu chega a mim com facilidade. Olha que mantra maravilhoso. E não estamos falando só de dinheiro, não. Dinheiro também, porque dinheiro é importante enquanto ferramenta para fazer as coisas. O dinheiro só se torna errado quando você dá um mau uso a ele. Quando você dá um bom uso, ele é espetacular. Ele não tem nada de negativo. É a gente que se estraga em função da ferramenta que ele é, e aí você se perde nele. Então, inclusive o dinheiro, inclusive um parceiro ou uma parceira, inclusive a sua relação pessoal com as pessoas, né? O que é meu chega para mim com facilidade, porque nós não estamos aqui para sofrer. É nós que nos criamos dificuldades, é o nosso ego que nos sabota. Então a gente tem que começar a desconstruir isso, desconstruir que tudo é difícil. Se você diz que as coisas são difíceis, elas têm que ser difíceis para você. Se você só valoriza aquilo que você teve que extremamente
vivenciar para se sentir pessoalmente bem, você vai ter uma vida sofrida. Mas para de reclamar do universo, é você que gera. Você é o responsável. Você que pensou, você que emanou a dificuldade, o sofrimento. Então pensa ao contrário, desconstrói. Que venha a mim, que chegue a mim o que é meu com facilidade. E agora? E agora, no presente. Não deixa para amanhã. Ah, um dia. Esquece um dia, a gente não sabe se eu estou lá um dia, eu quero hoje. Então é trazer isso, né? Exatamente, são crenças limitantes, né? E a neurociência, a neurolinguística mostra muito isso. Assistam vídeos de neurolinguística. Gente, tem 1 milhão de conhecimento, de matérias, de professores que em vastos materiais sobre a neurolinguística. Olha o quanto nós nos sabotamos com simples atos de falar. Só que falar é energia, energia é revestida por sentimento e eu crio em mim a própria dificuldade que eu vou ter amanhã. Nossa. Quando vocês não pensam no que falam, perdem o senso de equilíbrio mental e emocional. Assim, começam a se sentir culpados e se condenam pelos erros que cometeram. Isso vai formando uma sequência lógica em sua mente que te leva para a depressão, para o vitimismo e para a culpabilidade. Eu acho até que essas duas últimas são muito fortes, né? E eu diria para você que assim, todo mundo carrega um pouco dessa culpabilidade, a gente carrega muito essa situação cômoda de se colocar como vítima da situação, né? A gente sempre, primeira reação que a gente tem é ser vítima de uma situação, mas muitas vezes essa situação foi criada por mim mesmo. Nossa própria mente, né? Eu começo criando na minha própria mente, gero uma situação, essa situação não é favorável, eu me coloco como vítima, me culpo de uma situação toda, né? Quando na verdade tudo isso poderia ser diferente. Mas o diferente está em você inicialmente pensar e sentir de forma diferente. Aos poucos, a sua mente vai destruindo toda a vibração positiva que existe em seu corpo. Sua mente vai ficando cada vez mais confusa e sujeita às intempéries e a toda gama de vibrações negativas. Uma pessoa que guarda muita mágoa pode chegar à obsessão pelos seus próprios pensamentos. A sua mente é o início da obsessão. Eu acho realmente que as situações que criam ou que têm alguma oportunidade ou que são inevitáveis de ser passada, qual é o aprendizado que eu estou tendo com isso? Se eu estou vivenciando uma situação, por mais desagradável ou ruim que ela seja, é porque eu tenho algum aprendizado a passar, a entender. Então, em vez de se colocar como vítima da situação, entenda o porquê dessa vivência. Após o entendimento da vivência, né, entenda que a gente tem um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado nesta situação. Porque a partir do momento que eu tiver o entendimento do aprendizado, eu vou registrar na minha consciência, no meu subconsciente, aquilo como uma referência, não mais negativa, mas sim de aprendizado, que talvez poupe eu ter que passar por essa situação outras vezes, porque eu aprendi e vou fazer diferente e não vou me colocar no mesmo ciclo. De novo eu estou vivendo isso, de novo aconteceu isso, de novo. Aí você não está aprendendo nada? Vai continuar vivenciando. O universo está trazendo de volta. Enquanto você não aprender, você não sobe o degrau. Então, quando a gente está na mesma situação e ela acaba sempre da mesma forma, negativa, é porque nós não estamos aprendendo ao longo desta situação
Nós não estamos aprendendo com esta situação. Então o universo traz de novo, até o seu aprendizado estiver completado. Então está na hora de parar, refletir, aprender, né, e se melhorar. O que fez o homem deixar de ser um animal foi o vestígio de inteligência e a evolução dessa própria inteligência. Tudo que está na sua imaginação e atinge níveis negativos pode se transformar em obsessão. O medo aciona muitos mecanismos dentro da sua mente. Usar mal o pensamento, ficar obcecado, é não saber investir os pensamentos de forma adequada. Eu acho que a gente tem uma tendência, e aí talvez seja uma pressão da própria sociedade, da forma com que nós somos criados, ou criados, ou ensinados a pensar, muito negativo. É um padrão de negatividade, né? Conceitos e preconceitos, né? Você passa isso porque você merece, é sempre uma coisa sempre muito imposta, muito forte, que vem de fora, né? Então é claro que a gente tem que ter medo, né? Uma vez me perguntaram, estou lembrando agora, então eu não posso ter medo das coisas? Eu falei, não, tem que ter. Porque se não tivesse medo, você enfia a mão dentro da jaula do leão, você enfia os 2 dedos na tomada, né? Então assim, tem que ter medo sobre aquilo que você não conhece, né? Ou tem que ter respeito, ou tem que ter habilidade para entender o que está nesta situação. Você não precisa vivenciar para ter o aprendizado. Você, ao olhar, observar, raciocinar sobre uma situação, você tem capacidade e inteligência para fazer o entendimento dela. Nem tudo precisa ser vivenciado, mas toda situação é uma oportunidade do conhecimento. Então, de você conhecer algo novo que você ainda não tem como codificado na sua mente. E o negativo, ele é muito cômodo, porque a partir do momento que eu digo não sei, né, tenho medo de fazer, quando você se coloca na situação de sentir o medo, de permitir o medo, você se tornou refém do abstrato. E aí é quando a gente erra fazendo uso do vitimismo para a gente poder fazer. A cautela, o medo, associado dessa forma, ele é positivo. Não vejo um problema nisso. Eu vejo quando ele se torna maior do que a sua inteligência para ter o aprendizado sobre o desconhecido. Porque quando a gente nasce, tudo é desconhecido. Você aprende a mamar, você aprende a andar, você aprende a ficar em pé, a engatinhar, andar de bicicleta. A vida é um aprendizado. E a gente vem superando uma série de coisas ao longo da vida. Só que chega num determinado momento que a gente para, né? ou se torna preguiçoso, né? E refém de não querer o conhecimento. O medo, ele tem uma importância até para os hormônios, né? Naquele momento que a adrenalina é fabricada, ela é fabricada pelo medo, porque você está em luta e fuga. Então você precisa da adrenalina para poder corresponder a essa fuga que você precisa fazer, para ação, né? Até aí tá tudo legal. O problema é que nós permanecemos no medo. Esse é o problema. O problema não está em sentir medo, em sentir raiva, em sentir o próprio ódio, né? Você sente, aquilo vai te desencadear para. É o para que é o importante, é o como você vai usar aquilo que é importante. Então, coloca o dedo na tomada ou não? Coloquei, né? Curiosidade da criança, levou o choque, ela vai associar. Agora, o que não pode? O que não pode é todo, por exemplo, buraco que eu vejo parecido com a tomada, eu ter medo e não colocar a mão, né? Então, aí você já está usando o medo além do que ele foi necessário. Então, eu acho que é esse... Depois é que ficar no medo, né? Ficar no medo é que é o problema, né? O medo é importante, nem você medo, falou. Você raiva. Uma jaula de leão. Se você não tem medo, você vai enfiar a mão lá, né? Então esse início ele é importante, mas e o depois? O que eu vou fazer com isso?
né? O que eu vou fazer com todos esses sentimentos? A energia caminha na linha da imaginação. Se você pensar coisas ótimas, estará criando coisas ótimas para o seu ser. Por que não querer sentir o melhor hoje, se o amanhã vai depender só da consciência de hoje? É a nossa frase final. Porque talvez acabe o vitimismo. Né? Ó, vou ler de novo. Será que eu sei viver nessa plenitude? Então, como é que é viver nessa plenitude? Vou ler de novo para você. A energia caminha na linha da imaginação. Eu vou até acrescentar uma palavra aqui por conta e risco. A energia caminha na linha da minha imaginação. Se eu pensar coisas ótimas, estarei criando coisas ótimas para o meu ser. Por que não querer sentir o melhor hoje, se o amanhã vai depender só da consciência de hoje? Mas acho que volta um pouco no início da aula daquilo que a gente falou, né? O pensamento é energia, você pensa, você leva o conteúdo que é o sentimento dele. Então, se o sentimento é bom, se o sentimento é positivo, se eu consigo emanar verdadeiramente coisas boas para mim, né? Acolhendo também o que é bom. Por que eu não tenho o direito de acolher a positividade, de gerar para mim e ser pleno e absoluto, de ter todas as minhas necessidades saciadas, que cheguem de uma forma ou de outra, que o universo me traga, porque eu sou merecedor? Por que é errado pensar assim? Por que é errado eu desejar a mim mesmo o melhor? Isso é amor próprio. Cada um tem, né? E cada um tem essa responsabilidade de pensar para si o que há de melhor. Porque se eu posso desejar ao próximo as coisas boas, os sentimentos bons, as conquistas, se eu posso festejar o do outro, por que eu não faço isso com frequência para mim? As minhas coisas. Por que eu primeiramente não me coloco na primeira pessoa a receber do universo a emanação e a duplicação de tudo que eu sou capaz e pleno de gerar? Percebe? Isso não é ser arrogante, isso não é ser metido, isso não é nada. Isso é ser franco, se permitir, se amar. Emanar hoje o que eu quero colher amanhã. Isso, né? Mas parte de um sentimento bom. Porque pensamento é frequência, sentimento é energia. Você unir, jogar para o universo e esperar com que as possibilidades e todas as probabilidades que o universo tem de trabalhar para te devolver. Isso é a lei do karma. A lei do karma não é só negativa. É a gente que conduz o entendimento que o karma é negativo. Você vai, tem o Dharma, tá bom, mas o efeito, causa e efeito, é ida e volta. É a mesma coisa. É você emanar, se permitir e acolher também as dores. É entender este equilíbrio das suas próprias emoções. E poder realmente entregar para o universo coisas boas. E esteja aberto e acolha tudo de bom que vai voltar. Eu tenho certeza que vai. A meditação de hoje ela foi feita em cima dessas palestras do Pai. E aí ela também tem muito conteúdo, né? Que ela chama Meditação da Imaginação. Então, quero que você esqueça tudo o que aprendeu durante toda a sua vida. Quer dizer, ao longo da vida. Se desvencilhar de todas as crenças limitantes. Sim. Né? Esse sonho que você começa a criar agora é a sua percepção de que pode mudar a sua vida a qualquer momento. Você é responsável por isso desde que você inicie esse processo. Use agora a sua imaginação, as suas emoções e a sua mente para sonhar o céu na terra.
Feche os olhos e enxergue o mundo com olhos diferentes. Então, quer dizer, saia daquela mesmice sua, né? Daquelas crenças que você carrega dentro de si. E se permita a trazer o novo. Se permita um novo olhar, né? Sinta seu coração pulsando, o amor saindo por todos os seus poros. Imagine o amor saindo de todas as árvores, do céu, da luz divina. Você percebe o amor de tudo à sua volta e você está em estado de graça, né? Porque o amor é a única energia que cura, né? Que pode curar a todos. Você percebe o amor emanando de tudo, inclusive de você mesmo e dos outros seres humanos. Você percebe o amor fluindo das profundezas do oceano e todos, sem distinção, estão emanando amor. Você se sente livre para ser quem você quiser ser em plenitude. Você se dá permissão para ser feliz. Eu me permito ser feliz agora. Você imagina sua vida sem medo, porque você sabe o que quer. Você sai do julgamento, deixa todos os pensamentos de julgamento irem embora e você não controla e nem é controlado. Perdoa a si mesmo e aos outros, respeita a si mesmo e aos outros e escolhe ser feliz, amando você e os outros, vendo você e os outros em paz e em amor. Lindo, né, gente? Que bacana. Acho que a aula de hoje é uma reflexão gostosa para a semana, né? Se permitir, se amar, né? Se desejar que a sua vida seja plena e que você seja absoluta e intensa na sua vivência, né? É sair da crença limitante, né? Se permitindo crescer e usufruir de todas as probabilidades positivas que o universo tem a nos entregar. Fiquem bem, se cuidem, se protejam. Se puderem, fiquem em casa. Podendo, fiquem o máximo possível em casa, né? E estamos juntos e muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. E aí a gente deixa a reflexão do Pai para vocês. O que eu escolho sentir hoje para que eu possa colher amanhã a consciência do meu hoje? Bora pensar coisa boa. Bora pensar em abundância. Pensar em abundância. Né? Abundância de amor, de paixão, de carinho, de dinheiro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Já que hoje nós temos um tempo aí extra. Ainda temos um tempinho? Opa, tem uns 10 minutos aí. Temos 10 minutos ainda, gente. Eu achei que alguém quer mais. Perguntar alguma coisa? Amo alguém vocês, quer falar tudo, alguma família. coisa? Linda, Marina. Ótima semana para você. Foi a vovó. É a Ana. É a Ana. Lógico que isso é uma construção diária, né, gente? Não se iludam. A gente anda 2 passos para frente, 1 para trás, aí a gente anda mais uns 3. Mas é sair da crença limitante. Esquece que dá o para trás. Deu para trás, deu 1 passo para trás, esquece, já deu. Prendeu o que deu, já dá 2 para cima. Já vamos pensar positivo, já planta as boas sementes para o dia seguinte, colhe amanhã os bons pensamentos de hoje. Isso é exercício, né? É não deixar o ego nos auto-sabotar, né? Então, pensou uma coisa que não está legal no dia, pensa que amanhã vai ser melhor, pensa como é que você quer a sua semana, pensa nas coisas que você realmente tem como objetivo de conquistas, né? Se projeta vivenciando aquela situação que você tanto deseja, né? Projeta isso, imagina isso. Joga essa imaginação, esse pensamento e esse conteúdo de sentimento para o universo. O Pai, ele fala sempre, alguém escreveu aí que tem uma certa dificuldade de manter os pensamentos. O Pai fala que a gente deve mantrar pequenas frases. Eu posso, eu consigo, eu vou, eu me amo, eu quero,
eu sou feliz. Então, assim, sempre pequenas frases, porque esse exercício no que é pequeno é mais fácil do cérebro associar. E falar alto, né? Eu quero, eu consigo, porque o ouvido ouve e o cérebro processa o que você está falando, né? Então, eu acho que é importante repetir essas frases todos os dias. Eu consigo, eu posso, eu quero, eu vou. Olha, Marina, não precisa estar no centro não, viu? Pode mandar a coxinha, o brigadeiro pra cá? Eu passo o endereço inbox para poder receber o brigadeiro aqui em casa, viu? É, porque sexta-feira foi aniversário da Marina. Foi sexta ou sábado, Mar? Foi sexta, né? E sábado foi do Alexandre. Nossa, ia ter festa. E teve a Paula também. Teve a Paulinha, o Alexandre, Marina Fagali, Marli Prado. Adorei a dica, vou praticar. É isso aí. Isso aí, eu quero, eu posso, eu vou, eu me amo, vou, eu consigo. E até bem assim, gente, pensou uma coisa negativa, pensa uma positiva logo em seguida e anula o negativo com um bom pensamento revestido de sentimento verdadeiro positivo, né? E vai exercitando, né? É realmente um exercício, né? Diário. Às vezes você se pega pensando negativo e você fala, eu desconstruo isso agora, tá cancelado. E aí você coloca um pensamento positivo em cima, né? Então, se abençoa. Nossa, acabei de pensar negativo de novo. Ai, que eu tenha discernimento para mudar. Eu sei que eu consigo. Então, você vai exercitando essa mudança. Eu posso, né? Reafirma isso para você. Você sabe que muitas vezes eu fiz isso olhando no espelho. É um ótimo exercício. É um pouco difícil. Não! Termina de tomar banho, já está na frente do espelho ali, olha para aquela imagem e fala, eu posso, eu quero, eu vou, né? Olha, acredita naquele ser que aparece para você, né? Deixa com que aquela imagem, né, reflita a força que você está empenhando nesse pensamento. É muito bom você olhar para você mesmo e acreditar que você é capaz. Ó, quer ver uma visualização que veio na minha mente agora para a gente imaginar? Vamos todos nós imaginar essa aglomeração no centro, nós todos lá junto. E quanto mais a gente visualizar e quanto mais a gente imaginar, mais a gente vai criar e isso vai se tornar possível rapidamente. Entende? Vamos imaginar todo mundo sendo vacinado, as vacinas chegando, se a cura, ó, ele já tá com o ombro esticado. Então a gente vai imaginar e vai colocar vacina força. Até na língua, gente. Onde tiver que dar, tô A gente pronto. Coloca força nessa visualização. Para quê? Porque quanto mais pessoas visualizarem uma mesma coisa, mais rapidamente ela acontece. Não é isso que o pai está falando? Então vamos visualizar essa aglomeração para que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Tá bom? Fiquem bem. Fiquem bem. Mais uma segunda-feira super gostosa de estar aí com vocês. Sejam felizes. Nós viemos aqui nesse planeta para sermos felizes. Só que a gente precisa acreditar nisso. Ah, então acreditem. Beijo, tchau, pessoal. Até segunda-feira. Ali no xizinho, ó. Que? Ele não sabe nem onde desliga, gente. Que? Beijo. Tchau.